Trago notícias hoje da Heidi e do seu pai, né? Ele segue internado ainda, já está sendo cuidado com antibióticos e tudo mais, né? Sendo administrados constantemente nesses últimos dias, mas ontem, mais especificamente, eles começaram com outro medicamento e esperamos que surta o resultado que precisa surtir. Então, continuamos em oração juntos. Amém? Amém. Vamos então para a palavra de Deus. Hoje o tema da minha pregação é o Shalom de Yeshua, a paz de Jesus, né? Mas eu quis colocar o Shalom de Yeshua porque eu vou falar da palavra mesmo nos textos originais e eu vou tentar traduzir ela ao máximo que eu conseguir para que a gente consiga entender de fato o que significa essa expressão tão importante e que ao mesmo tempo é tão desconhecida de nós. E eu vou usar como texto principal o texto de João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, por isso não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Tem outras traduções, mas a verdade é que a palavra paz aparece várias vezes nesse texto, né? O shalom aqui aparece várias vezes. E a língua bíblica, a língua hebraica, ela é uma língua extremamente rica. E ela tem coisas muito particulares dela. No hebraico, cada ponto literalmente é uma letra. E se você não prestar atenção no significado das palavras, você pode perder grandes significados dentro daquilo que a Bíblia está trazendo para nós como mensagem. E shalom, a palavra shalom, é normalmente traduzida como paz, traduzida como olá. Né? Em Jerusalém, por exemplo, quando eles se cumprimentam shalom e o outro diz shalom. Se são pessoas mais religiosas, mais conhecedores da Bíblia, dizem shalom alechem e o outro diz alechem shalom, né? Que a paz seja convosco, e ele diz que a paz seja com você e com os teus também. Então é uma maneira de, né, a gente podia até fazer isso, é bonitinho, né? Shalom alechem, daí o outro diz alechem shalom, né? Você já pode dizer que você sabe falar palavras em hebraico, né? Já fica mais orgulhoso aí, né, o seu vocabulário. Mas o que quer dizer, na verdade, shalom é muito mais do que paz, é muito mais do que apenas esse conceito de paz. Para você ter ideia da importância dessa palavra, a palavra shalom aparece mais de 420 vezes em toda a Bíblia. Então 420 vezes não é pouco, né? Se você pega uma palavra que aparece 420 vezes e não é nada monossílabo, é mais difícil de acontecer, né? Então a palavra shalom aparece na Bíblia esse tanto de vezes. E todas as vezes ela traz consigo esse significado, essa profundidade do que ela realmente vem a trazer através da sua mensagem. A mensagem básica que normalmente é traduzida é essa de que shalom é paz. Mas na verdade ela tem um sentido mais amplo. Por exemplo, shalom na Bíblia também significa ausência de guerra, ausência de conflito. E aí eu posso pegar isso e dizer para você, olha, shalom, além de ter paz aqui, ou seja, eu estar desfrutando da paz, ela também significa que o ambiente, que o lugar onde eu estou, que a minha vida está ausente de guerra. Mas de que tipo de guerra? Não só a guerra de inimigos, mas a guerra de mim contra mim mesmo, a guerra dos meus humores, a guerra dos meus sentimentos, a guerra da minha carnalidade contra a minha espiritualidade. Então shalom também significa essa ausência de guerra, interna e externa, nos meus relacionamentos. Quantas vezes você conhece relacionamentos que vivem em guerra? Pessoas que vivem brigando umas com as outras. Pais com filhos, os filhos entre eles, um irmão com o outro. Muitas vezes vizinhos vivem em guerra. Muitas vezes pessoas que congregam dentro da mesma igreja também vivem em guerra. Muitas vezes eu e você estamos em guerra com sentimentos e necessidades que nós temos dentro de nós. E elas nos causam essa batalha. E ficamos guerreando dentro de nós. E a palavra shalom significa a ausência dessas guerras, mas não porque eu parei de lutar, mas sim porque me foi dada a vitória. E aqui está bem explícito. Não é porque eu alcancei, é porque me foi dada a vitória. Porque nós cantamos hoje aqui, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então nós não conseguimos produzir um shalom interno, uma ausência de guerra interna. Nós não conseguimos produzir isso.
Nós não conseguimos produzir também um shalom no nosso relacionamento. Não é por nós que o shalom vem para os nossos relacionamentos, que a paz vem para os nossos relacionamentos. É por Ele. Porque por Ele e para Ele e através dEle é que todas as coisas vêm, todas as coisas acontecem. Então, é muito mais do que apenas a ausência de guerra no sentido bélico. Mas tem ainda como a gente aprofundar um pouquinho mais nisso. A palavra shalom tem algumas letras importantes. E toda vez que você ouve alguém dizendo assim, olha, a palavra shalom, na sua raiz hebraica. A raiz hebraica, ou a raiz, é chamada de shoresh. Shoresh são as principais letras que formam aquela palavra. Então, por exemplo, em shalom, pega-se a letra Aleph, Dalet e Mem. A primeira letra, a letra do meio e a letra antes do final. Essas três letras formam a raiz da palavra. Olha que interessante. Essa raiz dessa palavra vai formar outras palavras que são derivadas dela. Só para você ter uma ideia, vamos fazer aqui uma pequena explanaçãozinha. Como foi o nome do primeiro ser criado por Deus? Adão, ser humano, né? Adão. Dentro da Bíblia o nome Adão é Adam. Adam é da raiz hebraica Adamá. Adamá é terra, essa não terra círculo global, essa terra que nós pegamos aqui no chão. Então, Adão vem de Adamá. De onde Deus criou Adão? Da terra, do barro. Então, Adão tem sua origem na terra, porque da terra ele foi feito. Então, veja que não é coincidência. Dentro do nome Adamá, que é terra, existe ainda uma terceira derivação da palavra, que é a palavra dam. Dam significa sangue. Veja que interessante. Deus pega o homem da terra, Adamá, cria o homem e põe o nome de Adão. Dentro de Adão tem o sangue. Esse sangue que está dentro de Adão chama-se Dam. E Dam também é o nome da cor vermelha. E vermelhas são as terras de Israel. Olha que interessante o que uma palavra em sua raiz vai derivando a partir dela. A mesma coisa acontece com todas as palavras dentro da língua hebraica, dentro da língua bíblica. Então ela vai trazendo significados. O homem que foi formado da terra tem dentro dele o sangue, que é vermelho, também das terras de Israel, que tem suas planícies vermelhas. E assim vai se fazendo uma cadeia, vai se fazendo uma sequência, vai se construindo um pensamento e um conceito sobre quem é o homem. Esse homem criado por Deus da terra, que dentro dele tem o sangue, que é da cor da terra. Veja que fecha um ciclo perfeito. Então isso também diz a respeito do homem que ele é uma criatura perfeita, criada por Deus, a partir das mãos de Deus. A mesma coisa acontece com as raízes, com os significados da palavra hebraica Shalom. Shalom não significa só ausência de conflitos ou sentimento de paz. Shalom também significa completo, pleno, aquele que está terminado. Veja que interessante. Quando alguém em Israel cumprimenta o outro e diz Shalom, eles entendem da seguinte forma. Ele está perguntando, e aí, como você está? Você está completo? Você está pleno? Você está bem? Olha a pergunta que você está fazendo de alguém para alguém. Olha, você está pleno? Você está completo? Eles fazem essa pergunta de uma maneira que a pessoa sabe entender aquilo que está sendo dito. E aí, como vai a sua paz? Como vai você está completo por dentro? Como é que estão as coisas para você? Ela realmente é uma pergunta ou um cumprimento que não quer só simplesmente formalmente dizer alguma coisa. Não, ela está chamando a pessoa para uma relação. Então nós temos que lembrar que Shalom também é um chamado para nos relacionarmos com os nossos irmãos. Veja como ela vai desdobrando e como ela vai crescendo nos seus significados. Uma palavrinha tão pequena e que vai tendo seus significados ampliados cada vez mais.
Então aqui a Bíblia está, mais uma vez, através dessa palavra, dizendo que nós precisamos estar completos, inteiros. Por quê? Veja que interessante. Dentro da Bíblia, quando Salomão termina o templo, a Bíblia usa uma expressão muito interessante. Ela diz assim: e quando Salomão terminou de construir o templo, o Senhor veio com sua shalom sobre o templo, sobre Adonai Mishkan. Deus veio com sua shalom sobre Adonai Mishkan. Deus veio com a sua shalom sobre a sua casa. Mas a expressão interessante disso é que ele diz que quando o templo estava completo, quando o templo estava shalom, quando todas as peças estavam no lugar, quando tudo havia encontrado o seu espaço, quando tudo havia encontrado o seu significado dentro daquela construção, quando as portas estavam no lugar das portas, quando o altar estava no lugar do altar, quando o altar de incenso estava no seu lugar, quando as trombetas estavam em seu lugar, quando os sacerdotes estavam em seu lugar, aí a Shalom de Adonai veio sobre o templo. Ou seja, ficou completo. Agora vamos um pouquinho para o Novo Testamento. O que a Bíblia diz que nós somos de Deus? Nós somos templo do Espírito Santo, templo de Deus. Então, a Shalom de Deus vai vir sobre nós, o sentimento de estarmos completos, o sentimento de estarmos preenchidos, virá sobre nós todas as vezes que nós nos voltarmos para Ele com o desejo de colocar tudo em ordem. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o Senhor está chamando você para colocar tudo em ordem dentro de você. Diga para a pessoa agora: não é fora de você, é dentro de você. Veja que interessante, Deus, Ele não estava esperando que a cidade ficasse sem problemas, que as viúvas tivessem comida na mesa, que os órfãos não estivessem nas ruas, que não houvesse roubo, que não houvesse problemas na cidade. Não. Ele diz: o templo precisa estar pronto, organizado, com cada peça encontrando sua função e seu destino. Quando isso acontecer, a Shalom de Adonai veio sobre Adonai Mishkan. A paz de Deus, a completude de Deus, o propósito se concretiza quando colocou todas as coisas no seu devido lugar, dentro do templo, no templo. Isso está nos dizendo alguma coisa? Que talvez nós vivemos ansiosos, preocupados, com falta de paz, com falta de nos sentirmos completos, com falta de nos sentirmos realmente tranquilos e prontos para tudo aquilo que Deus tem para nos dar, porque talvez existam muitas coisas dentro de nós que ainda não estão no seu devido lugar. Mas quando as coisas estiverem no lugar, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai fazer o que nos nossos corações? Vai encontrar um cantinho? Olha, queridos, a palavra de Deus diz que quando você tiver com algumas coisinhas, ali arrumadinhas no seu coração, a paz de Deus vai vir e vai ocupar uma área da sua vida. É isso? A Bíblia diz assim, que essa paz, aleluia, que diz a Bíblia que excede todo entendimento, ela dominará, repita comigo, dominará. Tomará posse totalmente do seu coração em Cristo Jesus. Então, quando o nosso esforço vai até Deus e nós vamos em Deus: eu quero organizar o meu interior, eu quero pôr em ordem aquilo que está acontecendo comigo, eu quero arrumar a bagunça do meu coração como templo do Senhor, e eu quero que a tua paz venha. A Bíblia diz que ela não só vai vir, mas a Bíblia diz o que mais? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai dominar o vosso coração em Cristo Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu vou lendo essas coisas na Bíblia, vai me dando um negócio por dentro, e eu vou sentindo: Deus, que coisa mais maravilhosa, que mapa é esse? Que está aqui, que eu não tinha visto antes, que agora eu estou vendo. Deus, como isso me completa, como isso me faz entender que ainda existe esperança para a minha vida. Ainda existe esperança para a sua vida. Ainda existe esperança de nós experimentarmos essa paz que excede todo entendimento. Nós precisamos organizar o nosso mundo interior. Nós precisamos organizar a nossa vida. Nós precisamos organizar o nosso templo para que Deus venha com a sua paz sobre nós.
E é muito interessante que aí pensando nisso eu lembrei logo de um texto que Jesus disse de uma forma tão especial. Ele disse assim: eu vos deixo a minha shalom. A minha shalom eu dou a vocês. Eu deixo a minha completude. Eu deixo a minha suficiência. Eu deixo os meus encaixes perfeitos. Para quem que Jesus deixou esses encaixes perfeitos? Para nós. Então veja que interessante. Através da graça de Deus, nós podemos receber de Jesus o nosso interior todo arrumadinho, para que a paz dele domine o nosso coração. E Jesus ainda ele dá uma frisada ainda naquilo que ele disse. Porque ele diz assim: mas eu não vou dar a paz como o mundo dá. E aí eu fiquei pensando, mas qual é a paz que o mundo dá? Quando é que o mundo fica em paz? Quando é que o mundo fica em paz? Quando aparentemente está tudo bem, ele tem o bolso cheio de recursos, tudo que ele deseja ele tem, e aí ele chama isso de paz. E Jesus diz: mas eu não dou para vocês esse tipo de paz. Essa paz que o mundo dá eu não vou dar a vocês. A minha paz é muito maior, é muito mais excelente. E essa paz que eu vou dar a vocês, eu dou essa paz para vocês. Em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. Significa que está nele a fonte dessa paz. E ele disse: se vocês vierem a mim, eu vou dar essa paz a vocês. Você já esteve com muita sede na sua vida, em algum momento? Qual que é a coisa que a gente mais deseja? Não vale falar Coca-Cola. Que a gente mais deseja quando a gente está com muita sede? Água. Ah, que bom. Vocês entenderam o recado. Água. E se está muito calor, uma água? Geladinha, fresquinha. Aquela água que sua o copo. E aí você toma aquela água, o que ela faz com você? Bem isso mesmo, eu ouvi né? Dá até aquele suspiro, parece que renova até o fôlego. Aí você dá uma sentadinha e você toma aquela água. O que aquilo faz com o teu corpo? Refrigera. Lembra de um texto que diz: ele refrigera a minha alma. A shalom de Jesus, ela revigora, ela mata a nossa sede, ela tira o nosso cansaço emocional, ela tira o nosso cansaço espiritual, ela renova as nossas forças físicas, ela nos faz suspirar e ela nos dá um novo ânimo para a gente continuar, porque a paz dele é perfeita. Não é como o mundo dá. Aquela paz que quando acaba o dinheiro, acaba a paz. Que quando o carro vai embora, acaba a paz. Que quando não tem o que você quer, acaba a paz. Não! É algo maior, muito maior do que isso. Você perde tudo, mas está em perfeita paz. Tem gente que diz assim: ah, mas Jó não ficou em paz. Eu duvido que você consiga um versículo na Bíblia que diga que Jó não ficou em paz. Ficar em paz não significa não sofrer. Ficar em paz não significa não chorar. Ficar em paz não significa que você não tenha medo. Ficar em paz significa que mesmo com medo, eu olho para o medo, eu olho para a dificuldade, eu digo: ok, está aqui. Tem um sentimento de medo aqui. Eu estou preocupado, mas isso não te domina. Sabe por que não te domina? Lembra do texto anterior? Porque já há alguém que domina sobre o seu coração. E quem domina sobre o seu coração? A paz de Cristo, que excede o entendimento e que domina o seu coração. E aí nós experimentamos então uma perfeita paz. Pastor, mas você está falando de uma coisa aí que é muito difícil de conseguir. É só aqueles montes tibetanos lá que ficam meditando o dia inteiro que vivem nessa paz aí, que nada abala. Não, meu irmão, não é assim. A Bíblia diz que isso está disponível para nós. A Bíblia diz que isso está disponível para nós porque Deus não nos deixou só. A Bíblia, em Isaías capítulo 9, chama Jesus de algo a respeito da paz. E na nossa língua foi traduzida como príncipe da paz. Mas a palavra hebraica no texto é Nassir, não é Nassir. A palavra no texto hebraico é Sahá. Sahá significa o ministro. E o seu nome será Ministro da Paz. Mas por que não príncipe da paz? Porque no texto não está escrito
a palavra Nasir. Está escrito a palavra Sahá. E a palavra Sahá significa ministro. E ministro, dentro do contexto bíblico, é aquele que é diretamente ligado à maior autoridade. Todo príncipe vai se tornar rei? Não. Mas todo ministro, dentro do contexto bíblico, tem a autoridade que o rei o delegou. E ele usa ele exerce essa autoridade. Então a Bíblia está dizendo que Jesus vai ser esse que exerce o seu mandado ministerial de estabelecer a paz. Aonde Jesus estabelece a paz? No nosso interior. Às vezes é irritante ver uma pessoa com paz, você não acha? Você já ficou irritado com alguém que tem paz demais? Você diz assim, eu preciso bacalhar com esse irmão, é porque ele está demais, né? É muita paz para uma pessoa só. Tem que deixar um pouquinho desequilibrada a pessoa, né? Senão não vale. Pessoas que possuem essa funcionalidade da paz dentro de si, que são dominadas por essa paz que vem direto de Jesus, podem ser um problema para aqueles que têm falta de paz. Porque parece que a pessoa é alienada da vida. É alienada da realidade. Mas não é isso. Estava conversando com a nossa irmã lá no hospital, né? E assim, o paciente muito agitado, às vezes, né, com dificuldade. E ela disse, mas tem algo no meu coração que está me fazendo suportar tudo isso. Eu estou passando por isso tudo com muita paz. Eu falei, a palavra de hoje à noite, então você precisa ouvir. Que ela vai abençoar o seu coração, vai te explicar a experiência que você está tendo. É a Shalom de Yeshua, é a paz de Jesus que está dominando o teu coração. E no meio do caos, o inimigo não consegue roubar a sua paz. Não quer dizer que ele não vai tentar, porque se existe alguém que entende perseverança, esse alguém é o diabo. Sujeitinho perseverante é ele. Ele não desiste. E ele persevera no seu propósito de destruição. Mas quando ele encontra alguém cujo coração foi tomado pela Shalom de Yeshua, pela paz de Yeshua, um coração completo, um coração que se organizou em Jesus, um coração que conseguiu achar o lugar de cada pecinha dentro de si, um coração que conseguiu acolher essa paz de Jesus que excede todo entendimento, olha para as adversidades de uma outra forma, porque ele alcançou um outro nível de conhecimento de Deus, uma outra profundidade do conhecimento de Deus. E aí ele começa a ser exercida dentro dele a autoridade desse ministro, que é diretamente ligado ao grande rei, que é Deus, e que estabelece sua Shalom sobre o nosso coração. E aí nós podemos experimentar uma perfeita paz. E eu aí gosto muito desse texto, porque esse texto diz assim, paz tem os que amam a tua Torá, e nela meditam de dia e de noite. Muito mal traduzido também, Torá foi traduzido como lei. Não é lei, Torá é ensinamento. É palavra de Deus. Então, abençoados são aqueles que guardam a tua palavra. Em paz estão aqueles que guardam a tua palavra. E a Bíblia está nos dizendo que isso está à nossa disposição. Pastor, então quer dizer que eu consigo alcançar a Shalom de Adonai? Eu consigo encontrar a paz de Jesus através da Bíblia? Sim. Porque paz tem os que amam a tua palavra. Paz tem os que amam os teus ensinamentos. Se você ama quando Deus te ensina, se você ama aprender as coisas de Deus, a Bíblia diz que você vai ter paz. Essa paz vai inundar seu coração. Essa paz vai se tornar uma realidade na sua vida. Você vai se tornar alguém completo. Você vai se tornar alguém cheio. Você vai se tornar alguém que entendeu sua função, que tem dentro de si tudo organizado por Deus, para poder viver uma vida diferente aqui nessa terra. Como outras pessoas que não conhecem a Jesus também não têm. E achei muito interessante um comentário de um dos sábios de Israel, que disse o seguinte: também devemos lembrar que a Shalom de Adonai, que a Shalom de Yeshua, é aquela que pega os nossos pedaços, que nos tornavam incompletos e separados de nós mesmos, e nos cola
e nos transforma de novo numa unidade com Ele a partir do trabalho de suas mãos. Você consegue entender a preciosidade que isso significa? Que você pode estar quebrado, fracionado, desconectado, com pedaços da sua vida totalmente separados. E a Bíblia diz que a paz de Deus, a paz de Jesus, ela vem para quê? Para juntar seus cacos e tornar você completo de novo, através do trabalho das mãos dele. Jesus está querendo juntar os nossos cacos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: até que enfim, meus cacos serão juntados e eu vou me tornar a obra completa de Deus. São muitos os textos que nos dizem isso. Paulo diz que nós somos edifício de Deus. Como é que você constrói um edifício? Pedrinha por pedrinha, tijolinho por tijolinho, pedacinho por pedacinho. Quando ele está todo harmonizado, quando ele está todo construído, o que a gente disse? Está feito, está completo, está pronto. Sabe, às vezes Deus vai pegando esses pedacinhos da nossa vida e Ele vai colocando eles no seu devido lugar. E às vezes, esses dias eu vi um vídeo interessante. Um rapaz estava construindo uma parede. Aí ele colocava massa, botava o tijolo e virava. Quando ele virava, o cara pegava o tijolo e botava na outra parede. Aí ele olhava de novo, botava outro tijolo, botava mais massa. E aí virava, o outro pegava e tirava. Eu falei, bem igualzinho a gente faz com Deus, né? Deus está trabalhando uma área da nossa vida, a gente pega aquela área e diz, essa está pronta. Aí Deus olha ali e fala assim, mas tinha um tijolo aqui, eu estava trabalhando nessa parede. E a gente pegou aquele tijolo e pôs num outro lugar. Sabe, Shalom, receber essa paz de Deus, consiste em deixarmos Deus fazer o seu trabalho. Repita comigo, Shalom. Shalom. Tem a ver com deixar Deus completar o seu trabalho em mim. A Bíblia diz que Deus está trabalhando em nós. Mas nós temos que deixar Deus fazer o seu trabalho e parar de atrapalhar Deus em fazer o seu trabalho em nós e colocar cada pecinha nossa no seu devido lugar, por mais que você ache que aquela peça não é naquele lugar. Quem de vocês já tentou montar quebra-cabeça alguma vez na vida? Eu detesto fazer isso. Acho lindo depois de montado. Quando está para montar, dá vontade de pegar aquelas peças e fazer tudo. Não tem paciência para montar esse negócio. Tudo igual, tudo parecido. Não tem, não dá. Elisângela adora. Senta e fica horas. Ah, isso aqui não é aqui e tal. Eu jurava que uma peça era daquele lugar. Ela olha com toda a simplicidade dela. Acho que isso aqui está fora. E põe no outro lugar. Encaixa melhor do que encaixou o que eu. Porque eu tinha que ter forçado, sabe? Aquela pecinha para encaixar ali. Às vezes nós ficamos fazendo isso na nossa vida. Tentando encaixar coisas cujo lugar não é aquele. E Deus está querendo nos dar a sua completa paz. Mas para que essa completa paz venha, cada peça tem que estar no seu devido lugar. O que acontece quando um quebra-cabeça está quase que totalmente montado e você insiste em deixar uma peça no lugar errado? Não vai dar certo, ele não vai ficar perfeito, ele não vai ficar completo. Aprende uma lição hoje à noite. Todas as vezes que você quer forçar, deixar uma coisa num lugar que não é para ela estar dentro de você, na sua vida, você está forçando o quebra-cabeça da sua vida a ficar incompleto. Não vai ficar perfeito. Não vai ter shalom. Então permita que Deus coloque as peças onde elas devem estar. E agora eu não estou falando das peças externas. Eu estou falando das peças dentro de você. Dos teus sentimentos, das tuas necessidades, dos teus questionamentos. Você só vai encontrar paz quando você deixá-los no seu devido lugar. Quando estiver aonde é para estar. E a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, deve dominar, mandar, deve ser o que nos guia para que o nosso coração tenha paz. E sabe, quem tem a shalom de Deus não incomoda os outros. Fica lidando com suas questões. Fica lidando com o seu próprio contexto. Jesus tinha uma conexão tão profunda com o Pai, que ele dizia, eu e o Pai somos um. E aí Paulo vai desenvolver isso em Efésios, e ele diz assim, e nós somos o que de Cristo?
corpo. E Paulo faz questão de dizer, o corpo bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, cada um fazendo sua parte para a edificação do corpo. Cada peça está onde? No seu devido lugar. Quando tudo está certo no seu corpo, do que você desfruta? De saúde, de paz. Não é bom ter saúde? Quando você está com saúde, você não fica mais feliz? Você senta na mesa, tem comida, você come o que tiver na mesa, porque você pode, porque está tudo bem. Quando você está doente, você senta na mesa, você pode comer de tudo? Na maioria das vezes não. Você tem que cuidar do que você come, porque não está tudo bem. E se não está tudo bem, não dá para experimentar de tudo. Não dá para usufruir de tudo que está à tua disposição. Da mesma forma, o nosso interior. Se o nosso interior está colocado diante de Deus para que Ele gere paz, as coisas vão ficar harmonizadas. E nós vamos poder nos servir melhor das coisas que o reino de Deus tem para nos oferecer. Mas para isso nós precisamos ser um com Deus. Essa paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus quando? Quando nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Repita comigo, a Bíblia diz que eu não devo andar ansioso. Que quando eu ando ansioso, eu não tenho paz. Quem de você já teve crises de ansiedade alguma vez? Esse uxi quer dizer o quê? Muitas. É maravilhoso ter crise de ansiedade, não é? Você acorda assim e se diz, nossa, acordei com uma crise de ansiedade hoje, que felicidade. O dia vai ser ótimo, é assim que você acorda? Quando você acorda com uma crise de ansiedade, como é que você fica? Você já acorda, né? Roendo as unhas, chutando a sombra. Esposa acorda e diz, bom dia meu amor, só sou pra você. Nossa, lembro, já acordei mal. Como que fica o dia de alguém que está ansioso? Exato. Achei que ficava maravilhoso, Lívia. O sol brilhando. Fica cinzento, fica ruim. E olha o que o texto diz. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas através do quê? Da ansiedade, da preocupação, da vontade de resolver tudo do seu jeito, você vai encontrar paz. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Mas em tudo, através da oração e da súplica e da ação de graça, apresente a Deus a sua ansiedade. E sabe o que a Bíblia está nos prometendo? O que significa apresentar a Deus? Vou lá, faço conhecido e continuo com aquilo no meu coração pesando, continuo com aquilo na minha mente, continuo pensando naquilo, é isso que a Bíblia está dizendo? Apresentar é a mesma palavra hebraica usada para sacrifício. Sacrifício você deixa onde? No altar. Então pega a sua ansiedade e faz o quê? Transforma ela num sacrifício. Leva diante de Deus. E a Bíblia diz, vão lá, façam isso. Como? Com ações de graças. Apresente a Deus. E aí a Bíblia diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente. Deus não deixou nada de fora. Guardará o teu coração e a tua mente. Ou seja, não vai ter mais angústia e não vai ter mais ansiedade. Porque se você deixa isso diante de Deus, a Bíblia está nos dizendo que Ele vai guardar a sua mente e o seu coração nele. E você vai experimentar de quê? De paz. E a paz de Deus guardará o seu coração em Jesus. Paz significa estar completo. Paz significa ter Jesus como ministro do teu coração. Paz significa estar ligado com o Pai. É algo muito maior do que simplesmente não ter guerra. É experimentar ser completo em Deus. A palavra diz, ainda em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou.
Sabe, o único momento que eu vejo Jesus realmente angustiado é no Getsemane. Ali Jesus fica angustiado. Mas em nenhum outro momento da vida de Jesus você vê ele angustiado com coisa alguma. Os discípulos dizem, não tem comida. Ele diz, mas vai ter. Os discípulos dizem, estão nos perseguindo, vamos pegar. Ele diz, pode ficar tranquilo. Nada vai acontecer. Senhor, mas não se te dá que morramos? Você lembra dessa expressão bíblica? Senhor, mas nós vamos morrer. Ele diz, vamos não. Você não está preocupado com a nossa morte? Não, não estou. Você não está preocupado que o barco vai afundar? Não, não vai. Mas olha o vento, ele diz, vento, quieto, o vento parou. Senhor, mas o mar, ele diz, mar, fica quietinho, o mar obedeceu. Sabe o que os discípulos perguntam? Quem é esse que manda nos ventos e no mar? E eles lhe obedecem. Que mandar todo mundo gosta, né? Quem não gosta de mandar? Mas o lance é o outro obedecer. E Jesus diz, e o que acontece com os elementos? Eles obedecem. Mas Jesus está em completa paz. Porque ele entregou a Deus. Aí isso me lembra de um outro texto. Se vocês orarem com fé, vocês vão dizer a esse monte, transporte-se, o monte vai obedecer. Isso não tem a ver com paz? Tem. Porque aquele que está seguro em Deus, aquele que tem paz em Deus, ele sabe que Deus vai cuidar de suas necessidades. Ele sabe que Deus vai fazer o que é preciso. Ele não vai ficar tentando fazer o que Deus precisa fazer, o que é para Deus fazer. Ele vai se ocupar em fazer aquilo que é para Ele fazer. E qual que é a parte dele? Eu gosto dessas músicas antigas, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você entendeu o mistério da noite? O teu trabalho é entregar para Ele o que te inquieta. As peças que não encaixam no teu quebra-cabeça. Os tijolos que estão fora do lugar. Os utensílios que estão fora do lugar. Você não vai conseguir consertar. E não é teu lugar consertar as coisas. Teu lugar é entregar. Porque aí a paz de Deus domina o seu coração. E eu, há muitos anos atrás, digo isso para mim mesmo. E eu estou ainda tentando me convencer. Quando você se lança a fazer o que Deus disse para você fazer, Deus vai respaldar e cuidar das suas necessidades. Quando você trabalha para Deus, Deus vai trabalhar por você. Deus vai trabalhar na sua vida. Porque Ele cuida dos seus, diz a Bíblia. A Bíblia diz assim que nós valemos mais do que os passarinhos. E os passarinhos não semeiam e não colhem, mas eles não passam fome. Deus nos dá um alimento. E sua vida é cuidada por Deus. E aí Jesus diz assim, vocês não valem mais do que os pássaros? Ele ainda faz uma outra comparação. Ele diz assim, nem os lírios do campo. Quem de vocês já viu um lírio? É uma flor bonita, né? Ela é sedosa, ela tem uma pétala que tem um brilho perolado. Ela tem cores intensas. O cheiro do lírio é intenso. É uma flor delicada. E sabia que ela brota no campo? Lírio é uma flor do campo. A Bíblia diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a beleza dos lírios do campo. Quem que cuida dos lírios? Deus. Sabe o que isso quer dizer para nós?
Isso para mim é forte. Que você, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, com toda a sua determinação, com todos os seus recursos, não conseguirá fazer nada à altura da obra de Deus quando você permitir que Ele cuide de você. Ele vai fazer algo tão grandioso que será incomparável. Você vai olhar e vai dizer, mas como foi Deus? E o que Deus faz é sublime, é perfeito, é lindo, é incomparável, é incopiável o que Deus faz. Às vezes eu fico olhando os esforços de nós seres humanos em tentarmos fazer coisas que Deus fez através da natureza. E aí eu fico olhando assim, essa orquídea aqui demorou 20 anos para eu chegar nessa orquídea. Engraçado. Deus olhou bem generalista para a natureza e diz, produzam ervas, sementes, flores e grama. E de repente um matinho descoordenado se tornou uma orquídea. E eu já tive muitas orquídeas, a minha esposa ama, acha lindo. A gente teve uma parede cheia de orquídeas lá atrás. E eu brinco que a orquídea é uma flor ordinária. Ela não gosta de ser tratada bem. Você tem que tratar ela como se ela fosse ordinária. Aí ela floresce. Nós tratávamos elas com toda a pompa. Substrato, adubinho, verde folha, verde raiz, não sei o que para florescer. Sabe o que aconteceu? Morreu tudo. Secou, virou um mushiba. Um dia fiquei com raiva de algumas delas e botei ali embaixo da árvore. E Elisângela, botei embaixo da árvore. Eu também não vou mais cuidar, não sei cuidar disso. Aí botamos lá, choveu, fez frio, sol escaldante. De repente um dia você está passando, o que você vê? Um cacho com 10 flores. Mas é uma ordinária. Enquanto eu te tratava bem, tu não florescia. Mas não é que ela é ordinária. Eu parei de cuidar e botei lá, e quem que cuidou dela? Deus, porque eu mando na chuva, eu mando no vento, eu mando no frio, mas o Deus que controla todas as coisas fez chover, fez dar o frio, fez vir os ventos, e o que aconteceu? Elas floriram e elas ficaram lindas. Olha isso aqui. Mas o cuidado veio de quem? De Deus! Então deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você tentar fazer as coisas do seu jeito, talvez até algumas áreas da sua vida morram. Mas quando você entregar as coisas para Deus e deixar Deus cuidar delas, gente, olha a perfeição disso aqui. Você já chegou perto de um negocinho desse? Você vê uma forma de uma bombinha, você vê uma forma de uma boquinha, você vê, e você fala assim, meu Deus, mas como é que é? Pois é, Ele fez. E Ele sabe fazer. E se eu não me meter, vai ficar perfeito. Dá uma corrigida no irmão que está do seu lado e diz assim, para de se meter, que daí vai ficar perfeito. Deus sabe fazer as coisas, irmãos. Ele sabe cuidar de cada detalhe. Ele sabe o que nós precisamos no tempo que nós precisamos. E nós ficamos tentando ensinar Deus no tempo que Ele tem que fazer as coisas. E por isso nós não temos paz. Paz tem os que amam Tua lei, e para eles não há tropeço, diz a Bíblia. Paz tem os que amam Tua lei, e para eles não há tropeço. Paz tem os que amam a Tua palavra. Paz tem os que amam a Bíblia, e para eles não há tropeço. Eles experimentarão paz. Eles vão ver florir. Sabe por quê? Porque eles deixaram Deus cuidar da beleza. Eles deixaram Deus cuidar da água. Eles deixaram Deus cuidar do vento. Eles deixaram cuidar de todos os elementos da sua vida. Por isso para eles não há tropeço. Nós só experimentaremos a Shalom de Yeshua se nós deixarmos que Ele cuide da nossa paz. A nossa paz é um pacto temporário. A Shalom de Deus é definitiva.
A nossa paz pode ser quebrada. A Shalom de Yeshua não pode ser quebrada, porque Ele é o ministro que estabelece o governo da paz. E quando Ele estabelece, diz Ele, aquilo que eu abro, ninguém fecha. E aquilo que eu fecho, ninguém abre. Porque eu tenho nas mãos a chave de Davi. O nosso grande rei. Eu acho muito interessante quando eu começo a olhar para a Bíblia, né? Você lembra com quem Abraão fez o seu pacto de oferta, o seu dízimo? Para quem que ele entregou o dízimo dele? Vocês lembram? Oi? Melquisedeque. Melquisedeque era rei de quem? De Shalem. Shalem é o lugar da paz. Ele faz um pacto com alguém que é rei do lugar da paz. E aí, daí nasce o nome Yerushalem. Yerushalem é a paz que se estabelece. Veja, desde os tempos passados, Deus, antes mesmo de Jesus, já estabeleceu sobre nós a paz. Por que eu posso dizer isso? Porque em Abraão são benditas todas as famílias da terra. E ele recebeu essa bênção através de quem? De Melquisedeque, o rei do lugar da paz. Você está vendo como a paz está à nossa disposição? E nós vivemos como enlouqueçados que não tem paz. Louco é aquele que sabe a sua herança e não usufrui dela. Nós temos uma herança de paz, mas nós queremos resolver tudo do nosso jeito. Queremos fazer as coisas no nosso tempo. Colocamos a paz num lugar onde ela não deveria estar. Eu vou ter paz quando eu tiver dinheiro sobrando no banco. Quando você tiver dinheiro sobrando no banco, você não vai ter paz. Você vai ter encrenca. Muito tempo atrás, uma amiga muito querida, e que tinha muito dinheiro, ela dizia assim: a pior maldição da minha vida é que eu tenho muito dinheiro. Por causa do dinheiro eu perdi meu filho, por causa do dinheiro eu perdi as irmãs da minha mãe, as minhas tias, e por causa do dinheiro eu vivo desconfiando de todo mundo. O dinheiro na minha vida é uma grande maldição, e eu tenho muita maldição na minha vida. Eu estou falando de uma pessoa muito rica. Isso ninguém me contou, ela falou para mim. Eu não tenho paz porque eu tenho muito dinheiro. Ela vive sozinha, com muito dinheiro. Aí às vezes você vê uma pessoa que não tem muito dinheiro sentada. Esses dias eu vi uma cena, eu queria ter o meu celular, né? eu ia tirar foto porque eu não vi. Não consegui pegar. Passei rápido, estava de carro. Aqui perto, 2 carrinheiros sentados no meio fio, dividindo uma marmita, com uma alegria que falta nos meus churrascos. Uma quentinha, cada um com a sua colher, comendo e rindo. Pouco, né? Não é pouco. Porque a alegria não está na marmita. A alegria pertence a quem está comendo. Quem está comendo é que está feliz. Não é a marmita que traz alegria. É a minha disposição em dizer: Deus, muito obrigado. Eu posso dividir essa marmita com essa pessoa. Tendo tão pouco, são tão ricos. E às vezes tão ricos, não têm essa alegria fluindo de dentro de si. Eu queria terminar por aqui dizendo que a paz que Deus nos dá, ela vem para ficar. Jesus disse: eu deixo a vocês a minha paz. É a minha paz que eu estou dando a vocês. Ou seja, por que Jesus frisa: eu estou dando? Porque a paz de Deus não é conquistada. Você recebe como um presente. A minha paz vos dou. E ela não é uma paz comum. Ela é uma paz maravilhosa, incrível
e ela vai fazer de vocês pessoas completas. Mas nós precisamos receber essa paz. E eu sinto que muitas vezes nós temos estado perturbados e não em paz. Porque nós não temos permitido que essa paz encontre dentro de nós o lugar que ela deveria ter. Eu oro, e durante essa semana orei, por vocês e por mim. Sempre que eu prego, eu faço questão de dizer isso. Eu não estou pregando aqui como alguém que é catedrático nisso. Agora eu já estou completo, por isso que eu estou pregando para vocês. Não, gente, não é assim. Os meus pés são de barro como os seus. A mensagem é que não falha. O mensageiro não é. Mas a mensagem não falha. E o desejo do meu coração é que hoje à noite, essa paz de Deus, essa shalom que vem de Jesus, seja compreendida por mim e por você. E que aí nós possamos ir diante de Deus, orar e dizer: Deus, a paz que excede todo entendimento está disponível para mim. Mas até aqui eu tenho tentado organizar as coisas. Até aqui eu tenho tentado fazer do meu jeito. E Deus só está dando errado. Então a partir de agora eu vou fazer diferente. Sabe essa área da minha vida que está perturbada, Senhor? Eu não vou mais tentar resolver ela do meu jeito. Eu vou entregá-la para o Senhor, porque a Bíblia diz que quem entrega para o Senhor tem a verdadeira paz. Então eu quero ter a verdadeira paz. O que eu vou fazer? Eu vou entregar para o Senhor. E a paz que excede todo entendimento vai fazer o quê? Vai dominar o meu e o seu coração em Cristo Jesus. Eu queria que você agora, junto comigo, pudesse orar. E pudesse ir diante de Deus e dizer: Deus, eu me arrependo tanto de até aqui não estar usufruindo dessa paz que excede todo entendimento, porque eu não tinha entendido o que shalom significa. Deus, às vezes eu me sinto fragmentado, e a Bíblia diz que a tua paz, ela me junta. Senhor, às vezes eu me sinto incompleto, e a Bíblia diz que a tua paz me torna completo. Senhor, a tua palavra diz que eu posso descansar, e eu tenho ficado ansioso. A tua palavra diz, Deus, que eu não preciso me preocupar, mas eu tenho me preocupado, e eu tenho tido medo, porque eu me preocupo demais, e eu não deixo na sua mão. Mas hoje eu escolho viver a paz que o Senhor tem para me oferecer. E aí, gente, nós vamos começar os testemunhos. Se você começar a viver isso, os testemunhos vão começar a surgir na sua vida. Eu profetizo, eu abençoo, eu libero sobre a sua vida isso. Eu declaro que você vai viver isso. Mas precisa haver um posicionamento seu nessa noite. Eu não vou pedir para você ficar de pé, aí sentado mesmo como você está, porque eu acredito que quando nós oramos, a gente pode estar deitado, sentado, preso, amarrado, em qualquer lugar que nós estivermos, mas se nós orarmos, a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Ah, pastor, mas eu não sou justo, você é, porque a Bíblia diz que Jesus nos justificou através do seu sacrifício na cruz. Então a Bíblia diz que a tua oração pode muito nos seus efeitos. E nessa noite eu quero convidar você a pedir a Deus que os efeitos da sua oração sejam reais na sua vida. Que os efeitos da sua oração nessa noite comecem a ter um sucesso garantido dentro de você. E que você comece a experimentar a verdadeira paz que vem de Deus em Jesus Cristo. Quero que você agora possa fechar os teus olhos e pedir a Deus: Deus, eu quero que essa doce paz venha dentro de mim a cumprir o seu propósito. Que em nome de Jesus você possa nessa noite experimentar a paz que excede todo entendimento, entrando dentro do seu coração e completando sua alma, fazendo você perceber todo o contexto da sua vida, as áreas nevrálgicas e sem paz que você tem vivido, os lugares da sua vida que você tem tentado com muito esforço, e sabe, Deus valoriza o seu esforço, só não é a maneira certa de resolver. Nessa noite eu oro para que você encontre um lugar de paz, e que através da sua entrega a Jesus nessa noite, você possa dizer: Deus, eu venho aqui entregar essa área que eu estou tentando consertar do meu jeito, mas não está dando certo. Então eu venho, Jesus, nessa noite entregar essa área nas suas mãos, e deixar o seu coração livre diante de Deus, e deixar o seu coração em paz diante de Deus,
e deixar o seu coração